Olá, bom dia mais uma vez. Gostaria de dar as boas-vindas aqui à nossa roda de conversa, a todos vocês. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural têm o prazer de recebê-los para a roda de conversa que integra a programação da temática histórica da 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Com o tema Memórias dos Primeiros Filmes, Parte 2, Cinema e Poder, Tata Amaral despontou nos áridos anos 1990, enquanto Juliana Antunes viabilizou seu primeiro longa no final da última década. São quase 20 anos que separam a crueza urgente e realista de Um Céu de Estrelas, de 1996, e o realismo fabulativo, mundano e sedutor de Baronesa, de 2017. As duas realizadoras se encontram no desvelamento e nas esquivas de um poder cotidiano interseccionalmente opressor, que insiste em se infiltrar até mesmo em nossos espaços mais íntimos. É com muito prazer que eu convido para essa rica roda de conversa a mediadora deste bate-papo, Juliana Guzmán, curadora da temática histórica. Vamos saudá-la? E as nossas convidadas que muito nos honram com as suas presenças. A Tata Amaral, produtora e diretora, ela que é de São Paulo, todos aí já conhecem. E a nossa veterana aqui também nas mostras, Juliana Antunes, diretora de filmes de Minas Gerais. Por favor, Juliana. Pessoal, a Viviane Ferreira também estaria presente nessa roda de conversa. Contudo, ela teve um problema pessoal e não pôde estar presente, mas eu tenho certeza que vai ser muito rica. Esse bate-papo vai ser muito rico para todos nós, mesmo assim. A 21ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil, patrocínio Master Petrobras, patrocínio Vale, Itaú, Engea, Caixa, parceria cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, TCE Cultural, emenda parlamentar concedida pelo deputado federal Miguel Ângelo. Este projeto conta com os recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, FUNEMP, através da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Cultura. Correalização Instituto Universo Cultural e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Vou pedir um minuto da atenção de vocês para a gente terminar o texto. É horário de almoço, estão todos com fome, mas gostaria de pedir atenção aqui, por gentileza. A Universo Produção e o Instituto Universo Cultural reafirmam seu compromisso com a equidade de gênero e com o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Vamos juntos construir um mundo onde todas as mulheres possam viver com dignidade e segurança? Vamos juntos construir um mundo mais justo e mais humano? Fica aí essa reflexão para vocês numa roda que é só de mulheres. Informamos que este bate-papo será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. A cobertura completa vocês podem acompanhar pela plataforma também, cineop.com.br. Convidamos a todos, mais uma vez, a marcarem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop. Passo a palavra agora para a Juliana Guzmán, que irá conduzir esta roda de conversa. Obrigada e boa tarde a todos. Ei, gente, bom dia. Aqui está uma concentração de Juliana por metro quadrado, né? Juliana, passa a palavra para a Juliana conversar com a outra Juliana, mas queria agradecer, né, a presença de todo mundo que está aqui para essa segunda roda de conversa da mostra temática histórica.
Como a Juliana disse, a Viviane não pôde estar aqui conosco. Eu acho que ia ser super interessante para a gente discutir alguns filmes, né, que estão presentes na programação, não só o dela, Um Dia de Jerusa, como também Amor Maldito, né, essas duas experiências de produção em longa-metragem de diretoras negras. Né, o Amor Maldito está na mostra online. O Dia de Jerusa vai passar na praça, então assim acho que fica o convite para vocês assistirem a esses filmes, e também queria destacar um texto da Mariana Quino Basile no catálogo, que é o Filmes de Mulheres Negras Brasileiras, Curtas, Longas e Caminhadas Pós-Escassez, no qual ela vai reconstituir esse percurso histórico de produção de curtas e médias metragens por mulheres negras, né, construindo janelas de exibição para esses filmes também, de uma fortuna crítica, a partir da iniciativa de programadoras, pesquisadoras e críticos e críticas negros e negras, e vai identificando aí esse aumento da produção de longas. Então, convido quem quiser adensar nessa discussão a ler o texto da Mari no nosso catálogo. Dito isso, né, infelizmente ela não está aqui, mas felizmente a gente recuperou a presença de Juliana, que estaria nessa roda de conversa, não poderia estar, e a conjunção dos fatores permitiu, e eu queria começar, né, a nosso bate-papo contato também, a quem agradeço a presença, falando que eu estou muito feliz dessa coincidência por 3 motivos. O primeiro é que a Ju estava aqui também ano passado, quando a gente discutiu o humor das mulheres no cinema brasileiro, que para mim está sendo uma espécie também de continuidade de lidar com essas diretoras, com os filmes, com essa história desse outro cinema brasileiro, né? E eu gosto que você está aqui também encarnando essa continuidade, e também que me faz lembrar de 2 encontros que a gente teve. O primeiro, quando eu te conheci, em 2018, no evento da PUC Minas, que se chamava Jornada das Utopias. A Juliana tinha acabado de lançar, o Baronesa tinha acabado de circular, né, nos festivais, e ela levou um cartaz para essa palestra na PUC, em que ela escreveu: "Você não está no set para pensar set de filmagem mineiro em 2016", denunciando, né, um machismo que se percebe em sets de filmagem. E esse ano, em Tiradentes, ela sobe no palco do Cine Tenda com Camila Matos, com um cartaz em que se lia "Políticas públicas para diretoras", com um cifrão circulado em vermelho. Eu até escrevi um texto sobre esse episódio, e esse texto me fez constatar que há hiatos muito grandes entre o primeiro e o segundo filme de realizadoras mulheres, né? Costumam ser hiatos muito largos, como são Os Nossos Desejos, né? Então, né, a Juliana está aí finalizando o Bate-Volta Copacabana, que é o segundo longa dela, quase uma década depois do lançamento de Baronesa, que hoje já é um filme incontornável na cinematografia mineira e brasileira. Então, antes da gente falar mais profundamente de Baronesa e Um Céu de Estrelas, que eu acho que são talvez 2 das estreias mais instigantes do cinema brasileiro, eu queria lançar essa questão: quais foram os maiores desafios, não para começar esses primeiros filmes, mas para seguir fazendo filmes, né, depois dessas estreias? Apesar do poder artístico dessas obras, não basta para uma mulher ter domínio pleno da linguagem. Então, como foi seguir continuar fazendo cinema depois de Baronesa e Um Céu de Estrelas? Então, e aí, pedindo também para quem está aqui, eu sei que as figurinhas são muito empolgantes, mas se puder calibrar o volume da empolgação com elas, para a gente ter um debate fluido, a gente agradece. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada a todas e todos pela presença, e todos também pelo silêncio, porque está tanto barulho que eu não estou conseguindo prestar atenção na Juliana aqui. Se vocês puderem ajudar, realmente fica muito dispersivo, né? Obrigada. Fazer o primeiro, o meu primeiro filme foi Um Jorro, mas, a partir daí, se manter na profissão realmente é um enorme desafio. E, desde
desde muito jovem, desde quando eu fiz meus curtas-metragens, eu tinha certeza de que eu queria fazer do cinema a minha profissão. Na época, a gente não chamava de audiovisual. Havia essa diferença, né, entre vídeo, cinema, tal. Então, todos os obstáculos, né, não era uma profissão. Quando eu dizia quero fazer cinema, as pessoas me perguntavam, mas você vai trabalhar com o quê? Não, eu vou trabalhar com cinema. Nessa altura, eu era viúva, tinha uma filha pequena, que eu precisava cuidar, obviamente, né? Então, o desafio foi maior ainda, né? Ser mãe de uma criança e exercer uma profissão que era meio igual dizer assim, você é astronauta, né? Não tinha registro na sociedade naquela época, no início dos anos 80. Desculpa, dos anos 90. Então, realmente, o que aconteceu comigo é que, como eu eu acredito na militância política, eu também me envolvi na construção das nossas instituições, né, que era o MINC, e depois, posteriormente, né, a Secretaria do Audiovisual, mas eu sempre acreditei que... né? Eu sei que não basta seguir com a profissão, a gente tem que ter um desempenho político para garantir que a nossa profissão exista e seja respeitada. Não sei se eu respondo dessa forma. Ei, gente, bom dia. Tá difícil ouvir. Se vocês puderem fazer silêncio, por favor. Eu reforço, eu gostei a te ouvir agora. Eu acho que isso responde à pergunta da Ju. Seu ouvido é muito difícil. Esse talvez seja o primeiro empecilho de conseguir realizar, né, um segundo filme. O Bate-Volta Copacabana vem aí com seus 10 anos de tentativa de financiamento e realização. Foi um filme feito com um orçamento muito menor do que o ideal. Então, o Baronesa foi um longa realizado com R$50 mil. O Bate-Volta vem aí também com um baixíssimo orçamento, óbvio que mais que o Baronesa, mas muito baixo para a ficção. E o desafio vem de uma dificuldade de inserção em políticas públicas. Assim, eu tenho uma diretora que não está aqui na mesa, mas está aqui na minha frente, que é a Yasmin. Para mim, uma das diretoras mais interessantes hoje. Yasmin tem muito tempo que não aprova um curta-metragem. Eu também tenho muito tempo que não aprovo nenhum curta-metragem em Minas Gerais. Não aprovamos longa, não aprovamos Paulo Gustavo. Isso diz de umas políticas públicas que matematicamente nos excluem. Então, isso tem que ser muito repensado. A gente tem que pensar em políticas públicas para autoras, né? Repensar aí editais que pontuam mulheres, mas em qualquer posição que não de direção. Assim, isso é muito sério. A gente tem que pensar como que diretoras vão conseguir existir, porque isso é muito complicado. Assim. E aí esses orçamentos que são muito enxutos... Eu até vou pegar uma fala de uma amiga minha, que é atriz, acabou de realizar o filme com uma diretora mineira, e ela falou, Ju, é muito mais difícil, é muito mais bélico. Eu falei, claro, a estrutura é menor, o cinema é uma indústria. A gente está ali fazendo 30, 40 diárias e precisa de muita coisa para mover essa máquina. Assim. Então, enfim, quem estiver aqui do poder público, por favor, que não faça assim, vista grossa nessa situação. Né? A gente vai enfrentar aí editais esse ano e que, por favor, a gente alcance cotas para diretoras para que a gente não demore 10 anos para realizar um longa. Né? Assim, é muito difícil, porque é um trabalho sem fim, não dá para fazer outras coisas. Ah, você faz só cinema? Já é assim, é muito, né? É um desafio. É um trabalho colossal. Então, enfim. Então, né, começado esse preâmbulo, queria chegar aos filmes, né, e pensar qual foi o desejo
né? De onde surge o desejo, a pulsão para fazer os primeiros filmes, né? Tata fez parte de uma geração que produziu muito curta-metragem, né? A gente teve algumas representantes dessa geração aqui ano passado conosco, também. Mas assim, a gente estava com curtas que tinham esse tom do humor, né? E os seus curtas iniciais têm outra envergadura, né? Por exemplo, o História Familiar de 88 já anuncia um pendor mais realista, esse mal-estar social e afetivo que vai assinalar a sua estreia em longa, né? E o Baronesa é a estreia da Ju no cinema, né? Estreia em longa, que foi concluída no final da graduação, né? Então eu sei de algumas coisas que, né, alimentaram aí os ônibus com nomes de mulheres, um livro. Então eu queria que vocês falassem como se desperta esse desejo, né, do primeiro gesto para fazer o filme. Pois é, o primeiro gesto. Eu acho que né, a minha produção de curtas ela criou alguns ecos, né, que eu vou desenvolvendo depois, né. Tem um outro eco que é o Viver a Vida e o Antônia, mas qual é o impulso, né? Acho que o impulso foi meu para fazer Um Céu de Estrelas foi permanecer no cinema. É um filme que veio depois da terra arrasada do presidente Collor, né, que fechou. Enfim, ele acabou com todas as instituições, e principalmente de financiamento, e aí, de repente, surgiu um edital do Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, que foi privatizado, né, comprado pelo Santander, depois disso. E, nesse edital, enfim, né, tinha uma represa ali, acho que foi em 92, 93, tinha uma represa de um desejo represado, né, de toda a sociedade brasileira de fazer filmes, e tinha ali uma linha, telefilme. Eu falei, bom, longa não vou concorrer com o meu primeiro, vou ali nessa linha de telefilme. Foi isso que eu fiz. E podia ser curta também, mas apareceu a oportunidade de fazer um longa, um telefilme. E aí o Fernando Bonassi, que era meu amigo, que é um autor, né, de livros, quando ele lançou o livro Um Céu de Estrelas, ele falou assim: isso aqui é muito melhor do que filmar. Isso aqui quer dizer o livro, né, o romance. E aí eu falei, Fernando, então eu vou filmar esse romance, porque eu não escrevo, eu filmo. E aí, gente, é um desafio, sabe? Porque esse livro do Fernando, que é maravilhoso, se chama Um Céu de Estrelas, o Fernando é um autor que não dá nome aos personagens, né? Ele é o homem, a mulher, a velha, o menino. Então, só que ele cria, ao mesmo tempo, um universo muito denso e de suspense, de intensidade. Então, esse meu primeiro filme, ele foi mesmo um jorro, né? Porque eu tinha que resolver dramaturgicamente como é que eu transpunha aquela opacidade que funcionou no livro para a tela de cinema, a opacidade dos personagens, né? Então, por exemplo, ele tinha uma frase: a mulher chega na sala cabeceando as luzes do holofote. Como é que você vai filmar isso, né? Então, foi um exercício delicioso para mim, com o empenho dos roteiristas Jean-Claude Bernardet e do Roberto Moreira, que criaram uma proposta dramatúrgica a partir daquilo que eu queria. E como a personagem da mulher era mais opaca ainda, eu propus que os roteiristas... assim, enfim, a gente precisava, né, construir essa personagem. E a solução do Jean-Claude e do Roberto foi inverter o ponto de vista da história, que é, no livro, um cara que sequestra a namorada porque ele não aceita que ela se separe dele, para uma mulher que é vítima de um sequestro do namorado, porque ela quer uma outra vida, ela ganha um concurso de cabelos e quer ir para Miami. E então
isso já criou um desafio de direção que me instigou, que me deu força, que me deu impulso. E como sempre eu tive, né, uma cabeça de produtora, no sentido de não adianta você ter uma ideia incrível se você não consegue realizar. Então, eu trabalhava em publicidade, né, na ocasião, precisava sustentar minha filha. Eu conheci, a partir dessa experiência na publicidade, a montagem não linear. Então, o projeto do Céu de Estrelas, ele é um projeto de dramaturgia concentrada. A história do sequestro se passa em uma casa, em uma única locação, de tecnologia, porque aí eu conhecia a Atom, que indexava, enfim, umas coisas, um bagulho bem técnico. Filmei em Super 16 né, sincronizei, e um projeto de economia, porque como eu ganhei R$100 mil para fazer um telefilme, eu tinha muito claro que, se eu conseguisse posteriormente distribuição em sala, o filme seria um filme, senão ele seria um telefilme, para ser exibido sei lá onde. Então, esse desafio de, criar essa comunhão entre dramaturgia, economia, né, produção executiva e tecnologia, ele constituiu o projeto. E aí chamei parceiros, né, para me ajudarem a realizar esse filme. Alguns deles eu não conhecia, só conhecia o João Godoy, técnico de som, de fazer curtas. E o que foi incrível é que foi o primeiro longa de todo mundo. Então, tinha um desejo de... assim, a gente filmou câmera na mão dentro de uma casa. Isso não era uma coisa usual naquele momento, né? Estou falando de 94. A gente filmou mais ou menos na ordem, para que, né, a construção, o desenho, né, de interpretação acontecesse. Então, foi muito, muito forte para nós, todos, né, para aquelas pessoas que estavam envolvidas, equipe e elenco. E foi uma experiência tão forte que, para vocês terem uma ideia, até hoje eu trabalho com a mesma equipe. E é difícil, né, você falar assim, fiquei amiga das pessoas do elenco. Sim, a Leona e o Paulo são meus amigos até hoje, e a equipe também, porque acho que quando você vence alguns desafios, né, junto com outras pessoas, desafios criativos, desafios de ousadia, de você encarar que você não sabe onde vai dar, né? No set tinha o Jacó, né, que fez câmera, ele falava assim: eu nunca vi um filme como esse. Eu falei, pode ser, aí eu dizia, né, pode ser que você nunca mais queira ver um filme como esse. E isso virou o nosso bordão ali, e foi muito, enfim, foi muito bom, sabe, essa relação que a gente teve, depois, posteriormente, com a recepção e com a crítica, que atuou dentro do filme, né? A crítica, Merten está aqui, Neuza também, teve um papel muito importante em compreender o que a gente tinha feito e comunicar o que a gente tinha feito. Tem uma frase no interior de Minas, acho que Minas inteira, que fala: cavalo arreado só se passa uma vez. E Baronesa foi isso. Eu estava estudando cinema, minha família não teve educação formal, eu venho de uma origem periférica, e eu conseguia ir, governo Dilma, Lula, entrar no curso de cinema particular. Mas o meu trabalho durante esse curso de cinema, eu era assistente de produção, numa época de um cinema muito mais selvagem. Então, o meu trabalho era passar café, limpar, e eu era basicamente faxineira de sets. E aí, teve um dia que minha mãe foi me visitar, eu estava montando um tanto de sanduíche, eu cozinho muito mal, eu sou uma péssima cozinheira. E minha mãe falou: não acredito que eu lutei a vida inteira para você estar fazendo cinema e não ser diretora. Não rola. Bem, aí tinha um edital aberto de curta-metragem.
um edital de 80 mil, eu pedi 50 de lesada, não pedi o valor inteiro, mas, enfim, falei, esses editais sempre têm uma sobra de dinheiro, talvez eu ganhe essa sobra. E esse edital foi aprovado. E aí eu estava na faculdade, eu virei para minha galera da sala e falei, eita, eu tenho um filme para fazer, quem quer fazer? Minha sala só tinha homem, basicamente, ninguém quis fazer. E aí eu tinha uma namorada na época, uma amiga da FMG, eu falei, galera, eu tenho um filme aqui, hein? Eu tenho um filme. E aí, enfim, se formou aí um trio. Eu brinco que o Baronesa começou como uma banda, como Nirvana. E ele vem muito de um... Eu estava recentemente numa cidade formal, morando num apartamento, era a minha primeira moradia formal, fora de periferia, e tinha esses ônibus com nomes de mulher que passavam pela cidade. Eu comecei a... Por que todo nome com ônibus com nome de mulher vai para a periferia? Fui atrás dessa história, que não vem ao caso contar, vai ser chato. E aí eu fui na estratégia Eduardo Coutinho. Eu vou colar cartaz para ver que mulher quer fazer esse filme. E aí foi muito engraçado, essa estratégia nunca deve ter funcionado com ninguém, muito menos com Coutinho. E o povo achou que eu estava querendo fazer filme pornô, que eu era uma produtora de filme pornô. Essa foi a primeira especulação do Baronesa. Eu estou assim, meu Deus, para onde que isso vai? E aí a gente começa, Marcela, que hoje é Maru, Gisele e eu, a gente começa a pesquisar. Eu crio um dispositivo que é salões de beleza. Já que o cartaz não deu certo, então depois a segunda estratégia foi igrejas, também não deu certo, o casting foi ruim. Aí o terceiro foi frequentar salões de beleza, usar os serviços desses lugares para encontrar as mulheres que queriam fazer esses filmes. O que não deu muito certo também, mas teve um dia que dentro de um salão de beleza eu conheci uma mulher que eu achei incrível. E aí a gente custou convencê-la a fazer esse filme, a gente inventou um salão de beleza para ela, que é a Andrea, que hoje, depois que o filme ficou pronto, e que recebeu a parte dela, ela criou um salão de beleza. Virou a profissão dela, de fato. E o filme que era sobre isso, mulheres na periferia. Eu queria pesquisar mulheres lésbicas na periferia de Minas Gerais. A coisa foi de sapatões para cinema pornô, para igreja, para salões de beleza. E quando eu chego no filme, de fato, uma guerra acontece no filme, então a gente filma uma guerra entre traficantes locais. Eu sabia que essa era a minha única chance. Assim. Eu peguei esse edital de curta falando, now or never. Ou eu viro diretora agora, ou eu vou ser eternamente assistente de produção, que é uma profissão que é incrível, que, para mim, tinha que ser a profissão que tinha que ser mais valorizada no cinema, as pessoas tinham que ganhar o maior cachê, mas era o menor cachê da época, e eram cachês assim, R$100 a semana, 12 horas por dia. Eu tinha que sair dessa. Era o que me era oferecido e não dava. Então, foi um filme, assim... Era a chance. Era a chance mesmo, mas eu sabia do tamanho do Baronesa. Quando era a pergunta que em Tiradentes, muita gente fazia, sabia do tamanho desse filme? Não. Claro, gente, 6 anos na guerra. Poxa, sabe, né? Então, assim, foi um filme muito de processo. Uma coisa muito especial, que durante a pesquisa do Baronesa, eu fui ser júri jovem. E aí eu conheci uma figura chamada Afonso Shoa, que ganhou nesse ano com Vizinhança do Tigre. Afonso e João me chamam para ser assistente de direção. Meu primeiro convite, uau, do cinema, assistente de direção, eba. Num filme incrível, que chama Arábia, para mim, o filme mais bonito do cinema mineiro. E aí esse filme me forma, de fato, como uma diretora de cinema. Eu saio do Arábia, e aí já com a minha pesquisa do Baronesa, eu vou ao set, o Afonso monta o Baronesa. É isso. É um filme de encontro. Era um filme que tinha... Um filme de tesão. Filme de encontro, e está na tela, eu acho, isso dele, assim, mesmo. Foi muito, muito especial. Foi feito no momento que hoje não seria possível. Lembra que a primeira reunião que eu tive do Baronesa é, com esse dinheiro você tem que filmar uma semana, e AD, OD, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou produzir esse filme. E a Juliana, a produtora, deixava tudo da Juliana, diretora. Vamos sem fim, vamos sem rumo, assim. Então, aconteceu. Eu vou sempre, rasuro meu próprio roteiro. Eu vou adiantar uma questão que eu tinha deixado um pouco mais para frente, já que você falou de tesão, porque eu queria falar da relação entre cinema e desejo. Pesquisando também as críticas da época que o filme da Tata foi lançado, nos anos 90, me deparei com uma entrevista na Folha de São Paulo que alguém te pergunta
né, a pergunta é essa: o filme causa impacto também por conta da crueza das cenas de violência e de sexo. Você não teme ser acusada de sensacionalista ou pornográfica? E aí você respondeu na época: nem um pouco, porque o filme é tão legítimo para mim e para quem fez que, se eu for acusada, não tem muita importância. Aliás, já fui. Você fala... Não, a sua resposta a essa pergunta, né? Nem um pouco, porque o filme é tão legítimo para mim e para quem fez que, se eu for acusada, não tem muita importância. Aliás, já fui. Tem uma crítica no Variety que começa: espalhafatoso melodrama de estufa. Eu adorei, assim, eu gosto de trazer essas classificações que a gente pode usar a contrapelo, né? Espalhafatoso melodrama de estufa, é inspirado. Melodrama de estufa. Mas a crítica, né, como você falou, apostou bem nessa visceralidade do filme. O Eduardo Valente escreveu uma crítica super bonita, né, que ele fala da cena em que, né, o Vitor e a Dalva transam porque eles são humanos movidos a desejo, né, e ela viu algo nele naquele momento que aflorou o tesão, e o tesão não se explica. Ele escreveu sobre isso. E a cena inicial de Baronesa também foi objeto de discussões por causa do desejo que pulsa na tela, né? Gente, quem puder baixar o volume da empolgação, por favor. Produção, ajuda a gente. Mas, assim, retomando a linha do desejo, né, eu acho que são filmes, né, e várias das estreias femininas que têm esse desejo reprimido que transborda, como você fala, que jorra para essa fatura fílmica, né? Acho que são 2 filmes corporais, viscerais, incontidos, táteis, transantes e dançantes, né? E também lembrando da Irene Havashi no Que Bom Te Ver Viva, né, quando ela olha para a câmera e fala: eu gosto de trepar, né? Tem esse desejo que grita. E ela lamenta, né, que essa frase que está do filme que eu falo que eu gosto muito, ela lamenta que ninguém trepa com mártires, né? Ninguém quer trepar com a Joana d'Arc, porque são desumanizados, porque são embalsamados no tempo. E o desejo humaniza, né? Nos humaniza mulheres sujeitas de segunda classe, inclusive o desejo de fazer cinema. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dimensão carnal, impura, suja, erótica dos filmes, né? E se a gente lembrar uma poeta e teórica feminista negra, Audre Lorde, né? O erótico é a energia que nos move e que nos faz, né, embarcar em movimento de transformação em todas as áreas da vida. Então, se puderem falar dessa dimensão do filme de vocês. Poxa, o filme é uma cinturinha. É uma cena que é uma moça dançando uma música de funk, enquadramento na cintura. Quando essa cena explodiu no debate, eu até assustei. Eu nem tinha dimensão disso, assim, de verdade. Eu ficava assim, uau. Depois eu entendi que foi a minha resposta ao debate, assim, porque eu respondo que eu desejava aquele corpo, não o corpo da atriz, mas uma questão de uma orientação sexual. E aí a coisa foi para o outro lado, assim, né? Acho que tem uma entrevista da Marina Lima e depois virou uma música que ela fala, né, que a gente também quer a nossa sauna lésbica, isso é de 89. E bem, o Baronesa, ele, né, tem essa dimensão, assim, no narrar, né, os contando as histórias, mas não tem uma cena de sexo, tá bem longe disso. Mas o quanto que a gente não pode, né? Tanto que é difícil, tanto que homens podem fazer isso, tanto que quando é uma lógica... por que a gente não pode desejar, não pode filmar o desejo? Eu achei isso tão... Eu acho isso tão desproporcional. Eu acho isso tão misógino. Eu... assim, né, o Baronesa veio com essa dança, assim, mas, enfim, os próximos filmes, tem um a ser lançado em breve, tem um próximo roteiro, eu sempre quero filmar o tesão. Poxa, né, faz parte da vida, é a parte boa da nossa vida, não tem como ignorar. Mas não é simples lidar com isso, né, nos editais, assim, tem um questionamento, nos WIPs, nos sets. E eu sinto que a mesma questão não é devolvida aos homens, assim, né? A gente pensa que esse ano, na quinzena, teve um diretor que eu adoro, Alain Guiraudy, foi homenageado. Os filmes do Alain são sempre
Tem vários no Brasil, Gustavo Vinagre, e não é o mesmo questionamento. Parece que a gente já lida com cartão de impedimento. Antes da coisa acontecer, já é impedida. Não pode desejar. Não é? Tem um pouco. Queria te ouvir. Olha, eu realmente não estou nem aí para esse cartão de impedimento, porque é uma hipocrisia, né? Sei lá, você vai ver nas plataformas, mesmo nas redes digitais, como disse ontem o Frei Beto, né? A violência pode acontecer, agora o sexo não. Então, é um moralismo, eu não compartilho disso, sei que ele existe, vou lidar com isso, mas isso jamais não vai, né? Não, assim, acho que tem que peitar mesmo. Agora, o que eu acho mais legal é pensar como as mulheres lidam com isso. Eu não gosto de generalizar, claro, porque isso não faz nenhum sentido, mas como tem filmes de mulheres que lidam ou falam de sexo de uma maneira muito menos hipócrita, ou muito menos objetificada, né? Ontem mesmo eu comentei, né, na época da repressão, da ditadura, em plena ditadura, surge a pornochanchada, né? Ou seja, o corpo, no momento de repressão, nunca o corpo da mulher foi tão objetificado. Mas não é só na pornochanchada, é em outros filmes e outras obras e publicidade, etc. E quando as mulheres se colocam na questão sexual, se colocam de outra forma, né? Não é unânime, não são iguais, mas tem uma atitude, né? Tem uma atitude de lidar com a sensualidade, com o erotismo e com a pulsão. No caso de Um Céu de Estrelas, o que mais, além da violência, né, que acontece dentro da casa, o cara sequestra a namorada dentro da sua própria casa, tem uma cena de... Tá foda, né, o barulho? Foda. Tá foda, gente. Foda, o que galera. está acontecendo? Será que a gente faz o silêncio para ver se... Acho que ninguém vai ligar. Se a gente fizer silêncio, vão gritar falar, mais. né? É porque não dá para ouvir quem está aqui. A gente não está se ouvindo, né? Mas, enfim, acho que no Céu de Estrelas tem uma coisa que intensifica, né, essa relação com o erotismo, que é que tem uma cena de sexo de 7 minutos. E o filme todo tem um comportamento da câmera que ele vai na pele das personagens e, portanto, aproxima muito, né, o espectador da pele e das pulsões daquele casal. E é uma pulsão eros e thanatos, né? E que enfim, é um clássico da cultura ocidental. Então, para a gente, né, para todo ser humano, isso não é novidade, né? Só que está lá no filme com uma representação. Eu vivi 3 cenas que eu acho que eu vou trazer para cá que eu acho muito sintomáticas. Uma é a primeira, né? O Paulo Raum, que é roteirista, né? A gente partilhava ali de um convívio de curta-metragem, uma época, em festivais, etc. Ele, quando acabou o filme, ele veio para mim bravo. Ele falou: Tata, isso não pode acontecer, isso não acontece dessa forma, é impossível. Eu falei: bom, é uma dramaturgia, né? Se acontece ou não. Enfim, eu tive algumas inspirações em realidade, mas, obviamente, é uma dramaturgia. Aí, no dia seguinte, ele me ligou para dizer: olha, eu cheguei em casa e vi uma puta briga de casal da janela do meu quarto, mas é muito pior, que eu achei. Falei: nossa, eu vi o filme pela janela, né? E a outra coisa engraçada foi, anos depois, eu fui apresentar o filme na Tunísia. Ah, não. Antes disso, quando passava pelo Brasil, tem uma coisa, né? As pessoas identificam a artista com o trabalho de um jeito, às vezes,
sem parâmetro. Então, eu recebi algumas propostas de assédio de pessoas que queriam transar comigo por causa do filme. E o filme é uma trepada bem violenta, né? É Eros e Thanatos, o amor não é violento, na verdade, né? Mas tem lá latente essa pulsão Eros e Thanatos. Então, acho que também entrou aí na fantasia de algumas pessoas que se manifestaram comigo. E a outra coisa que foi super engraçada, Tunísia, um país laico, isso foi nos anos 2000 já, um país laico, mas altamente moralista, a ponto de que, sei lá, nossa guia num festival, eu fui júri de um festival lá, ela tinha que ficar num canto, ela não podia ficar assim no meio do saguão do nosso hotel, quando ela ia nos buscar, esperando as pessoas, porque ela poderia ser confundida com prostituta. Então, o país tem esse nível de moralismo. Aí passou um céu de estrelas, falei, bom, vou ser massacrada aqui, né? Imagina. Então, já logo de cara, eu fui lá na frente, falei, tem uma cena, 7 minutos de sexo explícito, porque tinha família com um monte de criança. Já fui avisando, só uma família saiu, o resto ficou. Falei, eu avisei. Aí, então, mostra o filme e tal. Algumas pessoas saem, em geral, o casal com as suas esposas. Bom, ok, aí tem debate depois, enfrento o debate, já estou acostumada. Mas o que acontece? O filme começou a ser reprogramado e tinha fila de girar quarteirão. E eu falava, como é que explica? Só explica porque tem uma cena de sexo. Por que as pessoas estão tão interessadas nesse filme? Não tem explicação, sabe? Então, né, acho que essa interação com o público também, daquilo que a gente coloca na tela, ela diz muito mais sobre a sociedade do que sobre os filmes propriamente dito, né? Porque ali é dramaturgia, eu estou construindo, né, uma coisa, principalmente Jean-Claude e Roberto, né, construindo aquilo. A cena da trepada no roteiro deles tinha 1,5 páginas. Não era assim, eles vão lá e transam. Não, pega, como é que é? Puxa, tira a camisa, não sei o quê, pega no pau. Ou seja, a atriz que lia, as atrizes já não queriam fazer de cara, né? Só por causa dessa 1,5 páginas. Então, aquilo estava lá, né? Não, claro que eu não filmei, eu liberei ali. Vão aí. Dirigir, depois eu conto como eu dirigi essa cena. Mas o fato é que Jean-Claude e Roberto já me empurraram para uma coisa radical em termos de sexo, né? E, enfim, eu não senti impedimento para fazer, eu não liguei para isso, sabe? Eu fiz, sei lá. Eu acabei de dirigir uma cena de sexo, 6 minutos, o próximo filme. Tá vendo? A gente gosta, né? Foi fácil, não. Não foi fácil. Mas é uma cena entre 2 mulheres. Como que você dirigiu a sua? Nessa questão que você falou do roteiro, da decupagem, como que isso foi? Bom, dirigi assim. Primeiro que a Leona leu aquilo e não se incomodou. E acho que foi, além da beleza dela, né? Eu conheci a Leona na peça Hamlet, do Teatro Oficina, ela fazendo Ofélia, maravilhosa. Então, eu queria essa atriz com essa intensidade e essa atriz não se incomodou com aquela cena. A gente ensaiou muito o filme, né? A Lígia Cortez, que também é atriz do filme, ela nos ensaiou, né? A gente trabalhou. E no último, um dia antes da filmagem, o cenário da casa estava construído, estava montado. A gente ensaiou na locação. E aí, então tá, agora é a cena de sexo. Bom, quando chegou no dia da cena de sexo, a gente mais ou menos estava filmando na ordem, né? E aí o Hugo, que era o fotógrafo, e eu, a gente tinha combinado de que a gente ia ficar longe, né? Até porque ela acontece num corredor que não cabia ninguém. A Valéria Ferro, que era microfonista na época, ela estava pendurada na parede, né, da casa, que tinha uma viga, ela ficou ali para pegar o som direto da trepada. Aí chegou a hora,
o que eu disse, olha, você tem que, para a Leona, né, você tem que procurá-lo, não é ele que te procura, e aí você vai seduzi-lo, e aqui embaixo tem uma luz, que o Hugo já tinha pedido para fazer uma porta com aquelas treliçazinhas para iluminar a cena de sexo. Então, você vai buscar a sua mãe, que está ali naquela luz, que é o banheiro, onde a mãe está morta, inclusive, né? Spoiler. E aí a Leona, vai e para o Paulo você é seduzido. É claro que você tem momentos, né, de desejo, de tensão em relação a ela, mas ela que está conduzindo a transa. E, por favor, vão para a luz para poder filmar. Era assim. E o Jacó, que era o fotógrafo, Jacó, não interrompa por nada nesse mundo. Se entrar um microfone, se entrar um fio de câmera, se entrar qualquer coisa, você segue. E, felizmente, a gente tem uma história do cinema para se basear. Então, eu falei, The Hope. Lembra The Hope? Você sabe, Festim Diabólico? A hora que quer cortar, você vai para uma zona escura. Com escuro, você corta da cabeça para o pé e tudo bem, na montagem a gente resolve. E a gente vai filmar um chassi, que era Super 16. Então, vai durar 10 minutos essa cena, vocês vão aí. E a gente ficou atrás com um cabo imenso, né, ligado à câmera. O Hugo, eu e a Cristina Santeiro, que era minha assistente, o resto a gente afastou do set para não expor os atores. E eles encararam ali, a gente encarou também. E foi assim, sabe? Faz aí. Eram instruções técnicas. Você procura ele. Ele não deve procurá-la, não sei, em momentos de muito desejo. E vocês têm que ir para a luz de vez em quando. Então, a ida para a luz da Leona era um desgarramento dele, e ele, buscando a Leona na luz, era a pulsão sexual dele. E o Jacó não desgruda. Foi assim. Massa. Tem uma frase que eu fiz com o curso Marcelo Caetano, que é muito real, assim. Eu escutei essa frase depois de filmar, que é: o desejo ele é muito decupado. Não tem como você fazer uma cena de sexo assim, transa aí, galera. Não é assim. E no próximo filme, que chama Bate e Volta Copacabana, com a direção, Camila e eu, a gente ensaiou essa cena meses com as atrizes. Muito. A gente não teve a oportunidade de ensaiar na locação, mas a gente ensaiou. Muitas atrizes são incríveis, mas a gente teve a coisa de construir uma cena muito parecida, assim. A Alice fotografou, instrução bem parecida. A Alice não corta, pelo amor de Deus. E uma das atrizes usa uma tornozeleira. A tornozeleira cai, inclusive, na cena. A gente deixa essa tornozeleira cair. Mas tem uma coisa que a gente construiu uma cena muito escura, exatamente para cortar. Então, a cena é super escura, assim, a luz, né, dia, uma luz quase natural, mas teve muito... E com muita instrução técnica mesmo. Muito ensaio. A coreografia, filmar uma dança. Eu senti que eu estava ali numa coreografia de dança com as atrizes. Foram incríveis, assim, foi muito legal. Mas a dificuldade mesmo desses meses, foram 2, 3 meses de ensaio, assim, era decupado assim, plano a plano, como que vai, onde que corta, e funcionou na montagem, mas uau. Que legal. Filmar foi muito legal. Essa coisa que eu falei do impedimento, né, esse filme nem existe ainda, vai ficar pronto esse ano, tomara. Mas o que me assustou muito nisso, que me fez repensar essa história, né, de mulheres no cinema, foi um primeiro plano de uma mulher dançando, um enquadramento a uma cintura, como que isso refletiu a um julgamento, assim... Tudo bem que a gente está em Minas Gerais, que é mais puxado que o resto do Brasil, mas, assim... Eu estou com você, eu também não importa, quero fazer. Né? Tem que fazer. Né? Não, lembrei também do longa de estreia de Denise Vieira, que passou esse ano em Tiradentes, Sabe de Mim, Agora Esqueça, também gerou um debate bastante frutífero lá, porque é um filme também que surge do desejo de filmar o sexo, né? Então, lembrando esse outro filme que também está tentando conjurar as possibilidades de representação do desejo desses corpos, né, que nunca foram sujeitos do desejo no cinema. E eu acho interessante como, né, esse desejo do não corte, né, porque
o sexo recortado, o corpo fragmentado da mulher é uma recorrência, assim, nessas construções masculinistas do desejo de querer a integridade da cena, do corpo, da imagem, não cortar. Eu acho que não é só uma escolha estética, fortuita, é uma escolha política. Escolha política, é isso. Tudo que eu não queria era mão na coxa, sabe? Não tem mão na coxa. Selvagem, vai aí, vamos fazer o que der. Porque acho que às vezes fica, né, comercial demais. No olhar comercial, no olhar pasteurizado, isso foi uma discussão, até a referência da nossa cena é aquele filme da Chantal, O Jeito e Ele, por isso, assim, uma cena dessa duração, assim, para a gente não repetir e reformular esse olhar masculino, publicitário, etc. Isso, né? E é interessante como que essa câmera está implicada, né? Assim, tem esses dois corpos, mas as câmeras, né, tanto na cena do Baronesa, essa câmera que acompanha, como se também tivesse essa política de quem está atrás também está junto nesse jogo, assim, né? São corpos implicados na cena, né? Então também vulneráveis pelo desejo, né? Assim, estamos ali para jogo, também estamos nus aqui, né? Colocando essa câmera para jogo. Eu vou abrir, vou fazer só mais uma pergunta, e aí aquela pessoa desinibida que puxa a fila, sempre tem uma, já temos uma aqui, já se muna de coragem, porque a primeira sempre demora um pouquinho, mas é só para a gente arrematar, né, a experiência do primeiro filme. Queria que vocês falassem um pouquinho, então, da circulação, como os filmes circularam, né, festival, cinema. Como foi? Você falou um pouco da recepção da crítica. Como vocês perceberam a circulação dos filmes nos momentos que eles foram lançados, né? Olha, eu tive a enorme sorte de, não sei se a Lúcia lembra, de ser convidada para um lançamento. De ser convidada para um lançamento mundial no Festival de Toronto pelo... esqueci o nome dele. Penha. Raimundo Puerta, exatamente. Fomos nós, Lúcia, Lírio, Murilo, Salles e mais alguém. Você não foi para Toronto? Foi para Toronto. Foi para Toronto. Dos Poderes, E aí, cara, foi ele fez uma crítica no catálogo que eu não achei, eu guardo tudo, mas esse eu não encontrei, maravilhosa sobre o filme, e foi uma estreia mundial, nossa, né? Tinha um grupo de brasileiros trazendo, e tinha também uma coisa forte, né? Que era a retomada, né? Porque a gente... a produção cinematográfica foi completamente aniquilada, né? Praticamente aniquilada, 2 filmes por ano, em 92, no ano de 92. Então, a gente foi para lá. E, no que você vai para Toronto, você cai no mundo, porque aí Berlim convidou, aí vai para lá, vai para cá. Lamentavelmente, não era uma época em que a gente cobrava o screening fee pelos filmes em festival, porque o Céu de Estrelas fez um grande circuito e posteriormente, a gente teria ganho uma grana boa, assim, de tanto festival que foi. E isso foi chamando a atenção, sabe? O que aconteceu, a sorte que a gente teve, é que o debate era muito qualificado, sabe? Em relação ao filme. Então, ele de alguma maneira, ele foi acolhido mesmo, né? Pela crítica e, em alguns países, pelo público, por incrível que pareça. Esse exemplo da Tunísia, em Tunis, é inexplicável para mim. Vai lá, eu falo, vai lá, eu tinha certeza, vai lá que tem sexo explícito, vamos. Aí aquelas filas, sabe, assim. E eu passava, não tinha celular ainda, né? Eu passava fotografando, falando, não é possível. Sei lá, uma música do Paulinho da Viola. Silêncio, por favor. Tá difícil, galera. Baronesa estreia em Tiradentes. Foi uma estreia muito potente.
Foi um debate caloroso. O filme começa sendo muito cancelado a priori. E aí tem uma voz da plateia que defende o filme, eu reconheço a voz, eu falo, meu Deus, é a Camila Pitanga. E aí as atrizes do filme, velho, é a Camila Pitanga. E aí, bem, esse debate teve um pedido de um rebate, a gente teve que fazer um outro debate informal numa piscina. Uau, eu era muito despreparada, foi o primeiro debate assim, meu, da Andréia, da Leide. Tinha umas perguntas muito acadêmicas que a gente não estava entendendo muito bem. Eu lembro da pergunta clássica da Andréia, que é, vocês gostaram ou não do filme? E, bem, esse encontro foi muito potente porque a Camila está no próximo filme com a Andréia. Então, esse debate rendeu, de fato, um elenco no próximo longa. E isso, para mim, é o mais especial dessa estreia. Depois, o filme estreia no Filho de Marcelo, ganha prêmios e aí estoura para o mundo. A gente passeou legal, aí foi Nova York, Coreia, enfim. O filme teve uma boa carreira em festivais no Brasil, fora dele. Foi massa. Não foi igual a história da Tunísia. Essa é muito boa. Cara. Essa realmente nunca tinha visto nada parecido. Então, já temos perguntas? Mari levanta a mão. Temos alguém da produção com microfone? Ou eu mesma? Eu vou fazer aqui de várias funções. Espera aí. Boa tarde, eu queria parabenizar por esse ciclo de mesas, que eu acho muito acertado. Mariana Tavares, estudei, não sei se Juliana me conhece, mas estudei a obra de Helena. Conheço Baronesa, preciso ver Um Céu de Estrelas, mas queria parabenizar. Na verdade, é mais um comentário que hoje existe para a cena de sexo, a figura do coaching, da coaching para cenas íntimas. E uma mulher fera nisso é a Larissa Bracher, que é filha do Carlos Bracher, que é um pintor daqui maravilhoso da Terra, e ela tem feito um trabalho muito legal nisso. E aí, como que, se vocês pensam, claro que na época o Céu de Estrelas é dos anos 90, nem existiria, né? Porque ela vem da dança, então tem todo um trabalho mesmo junto com os atores, com o diretor, de pensar, né? E eu não sei se... então, só queria trazer essa informação, e se vocês chegaram a pensar para um próximo filme, como que o trabalho de coaching, se você já trabalhou com isso, já pensou, que eu acho que deve ajudar muito, porque são cenas muito delicadas, né? Então, é mais só queria trazer essa contribuição aqui. Olha, o meu próximo longa se chama Sexo e Luta, título provisório, mas, em geral, quando eu ponho um título, ele vai até o fim. Então, mas, por hora, eu chamo de título provisório, que é a história de uma mulher de 60 anos que está fazendo um filme sobre, enfim, suas memórias afetivas e tal, enfim. E a sua filha concorre à prefeitura da cidade de São Paulo, a maior da América do Sul. Essa é a história do filme. E aí a vida da mãe interfere na campanha, né, da filha. E a figura do coaching, ela aparece mais problematizada dentro do filme, dentro do trabalho dessa pessoa, né, da parte metalinguística. Por quê? Porque, gente, eu não saberia lidar assim, com alguém me dizendo o que eu tenho que enquadrar, o que eu posso enquadrar, sabe? Eu acho que eu acredito que eu não exponho nada sem o consentimento do elenco, e eu estou sempre tratando do corpo das mulheres nos meus filmes, né? Isso é, através da janela tem uma cena da Laura, uma senhora de sutiã se vestindo, se acariciando, enfim. Então, eu não posso imaginar ter esse tipo de pessoa me dizendo que enquadrar ou não. Eu não faço filme, assim, quero que me contratem para fazer filme para a plataforma, para eu ganhar dinheiro, mas os meus filmes, os meus autorais,
não vou dar conta. Então, eu estou botando isso, né? Problematizando essa questão que, para mim, não estou falando que a gente não tem que preservar o corpo e a intimidade do elenco, muito pelo contrário, acho que, sem dúvida, né? Mas eu acho que essa ideia do coaching, ela vem muito de uma hipocrisia, que é um moralismo em relação ao corpo e uma permissividade total em relação à violência contra o corpo da mulher. Então, eu acho que é uma reação, né, toda essa construção que a gente vem vendo, né, vem sabendo, para que as mulheres se preservem, em geral, da violência dos homens diretores. Né? Eu acho, assim, todas as histórias que eu soube até agora, trata-se disso. Né? Enfim. Bom, acabou. Mas eu acho que... Bom, você é uma mulher com todo esse cuidado, né? Vocês duas, com esse... Né? É outra abordagem, a gente percebe pela sua fala e tal. Teria que ser um trabalho, eu imagino que não faz sentido no seu cinema, mas que teria que ser um trabalho de criação junto com... Primeiro, você dizendo o que você quer, explicando a sua linguagem. Então, o coach tem que ser alguém que conheça a linguagem do audiovisual. Você dizer a sua proposta para ela, para aí sim ter uma construção. Mas, sobretudo, eu concordo com você totalmente. Sobretudo, para essa objetificação do olhar masculino. A história do cinema está cheia de violências com relação a isso, né? O caso do Marlon Brando, que nem é o caso aqui de adentrar isso, né? Mas é sobretudo... E eu acho até que, curiosamente também, que a gente sabe que no cinema brasileiro, nos anos 80, 90, não havia essa preocupação da mulher se mostrar, né? E hoje está talvez até exagerado, né? Tem toda uma negociação, não pode aparecer peito, Mas aí a gente entra numa outra coisa que nem é... Desculpa te interromper, mas não pode aparecer peito, é a censura do Instagram, do YouTube, não é nossa. São das grandes plataformas, esse é o moralismo das grandes plataformas. Esse não é nosso, isso não é nosso. Tá. Você quer responder? Oi, posso falar um pouquinho? Quer dizer, o que me preocupa nessa história desse coach de intimidade é que isso está virando uma obrigação, entendeu? E eu concordo inteiramente com a Tata. Quer dizer, eu já fiz várias cenas de sexo e foi sempre uma coisa muito discutida e trabalhada com o elenco, entendeu? Agora, hoje em dia, se você não tem um coach de intimidade, você é considerada, entendeu? Você tá, filho da puta, isso, entendeu? Não, é nesse nível, Quer dizer, é óbvio que a gente briga contra isso, entendeu? Quer dizer, não vou aceitar. Mas, assim, o problemático de toda essa história é quando ela se impõe como regra. E na criação, quando você coloca uma regra, né, porque o espaço da criação é o espaço da liberdade. Se você coloca uma regra, você engessa a criação. Né? Então... eu acho que tem que ter algumas, né, o cuidado, mas eu acho que o que acontece com as mulheres cineastas no Brasil é que eu acredito que todas nós estamos conscientes de que o corpo da mulher tem sido violado no cinema e objetificado. E, estando conscientes, a gente opta. Eu não vejo nenhuma mulher querendo colocar uma outra atriz numa situação de suplício. No caso de Um Céu de Estrelas, é uma situação de suplício. E, lamentavelmente, é um filme que, por esse ponto de vista, continua muito atual e contemporâneo. Eu gosto porque a linguagem dele continua atual e contemporânea, mas o tema o suplício da mulher, lamentavelmente, continua contemporâneo. Agora, eu acho que hoje todas nós temos total consciência de que a gente não quer ver uma mulher supliciada na tela, assim como a gente não quer ver uma pessoa negra supliciada na tela, uma pessoa trans, LGBT, QIA+, supliciados na tela. Não que não vá haver,
porque isso não sumiu da sociedade, a gente não pode fingir que não viu. Mas a abordagem hoje tem maior consciência. E quando eu digo que essa censura é do YouTube, juro por Deus, a gente licenciou... Bom, primeiro, vai você colocar uma pessoa indígena de peito de fora no Instagram. Não dá, tua conta é suprimida imediatamente. Outra, a gente licenciou várias das nossas séries para o YouTube internacional monetizado. Bom, algumas delas, alguns dos episódios de uma série chamada Causando na Rua, que é sobre ativismo artístico, tem um grupo de pessoas trans que fazem atuações na rua para provocar a discussão sobre o corpo trans. E, em alguns momentos, tem pessoas com peito de fora. Não exibe. Agora, metralhar a pessoa, exibe. Eu comentei até com o Antônio, porque eu assisti todo, né, um pouco o repertório dessa empresa, né, que carrega para o YouTube. É isso, sabe? Violência, gente matando a outra, pode. Um peito de fora, não. O exemplo grande, né, desse moralismo da sociedade é o filme da Teresa Trautmann, né, Os Homens que Eu Tive, que foi tirado de cartaz por decreto, né, do Estado brasileiro, porque é Os Homens que Eu Tive, e não tem uma cena de sexo, enquanto, na época, todos os outros filmes, Eu Sei Que Vou Te Amar, etc., etc., tinha. Tem uma cena que há duas mulheres que se separam na cama, só. Aí ela é carregada de roupa de um quarto para o outro, ela tem dois maridos. Isso choca mais do que um homem filmando o corpo da mulher nua, do que um homem matando o outro. Então, é moralismo, a gente tem que combater isso. Vamos, perguntas dos dois aqui. O fundo do meu tablet. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pelo debate. Foi incrível escutar vocês três. Muito obrigada, Tata. Muito obrigada, Viviane. E eu queria saber... Juliana. É que somos duas Julianas. Tem muita Juliana no mundo. Desculpa. Eu queria saber qual o conselho de vocês. Também sou assistente de produção e fiquei muito emocionada quando você falou. E eu queria saber qual é o conselho de vocês para quem está começando, para mulheres que estão querendo viver de cinema. Assim, qual o conselho que cada uma de vocês daria pela experiência de vocês? Obrigada. Primeiro, que a Tata acabou de falar que é de vida, ter muito cuidado com o moralismo. Mesmo. Segundo, cobre bem pelo seu trabalho. É um trabalho incrível, é muito mal remunerado. De verdade, você merece receber bem pelo seu trabalho. Eu acho que lutar por política pública. Como que você chama? Gabi. Eu acho que é lutar por política pública, sabe? Porque não existe maneira de financiamento no Brasil que não seja por edital, assim, para a gente começar. E se você está em Minas Gerais, você está vivendo esse martírio que é ver homens aprovando 2, 3, 4, 5 projetos por ano e a gente não. Assim, é muito machista. Tá horrível. A gente está vivendo um desgoverno, um desserviço nos editais no nosso Estado. Então, realmente a gente tem que se unir. Vamos vir um tanto de edital agora. A gente tem que estar juntas e mudar a base, que é a política pública. A Baronesa existe porque foi um edital, né? E aí partir para formar as equipes e, sei lá, um conselho mais particular agora é tentar filmar com quem está próximo de você. Não ficar pensando em grandes nomes, vou chamar fulano. Não. A equipe do Baronesa foi a primeira vez de todo mundo, foi a minha primeira vez. Foi a primeira vez da Gisele, foi a primeira vez do Maru, foi a primeira vez da Andréia. Ninguém tinha um currículo, tinha um desejo absurdo. Acredita no desejo, no tesão de fazer as coisas e vai. Com a luta política sempre, porque sem ela a gente não vai conseguir existir. Então, cuidado com o moralismo, política pública é um tesão. Muito bom. Olha, eu também comecei como estagiária de produção. E eu vou te dizer que, quando eu comecei a fazer curta,
eu segui trabalhando como assistente de produção, diretora de produção, assistente de direção, e eu acho que hoje eu estou bem destreinada, né, das dinâmicas de set, de produções maiores, mas e fazia publicidade também. Mas a base que eu tive, ninguém me enrola no set, eu sei exatamente quanto tempo demora qualquer coisa. E eu vejo muitas diretoras e diretores que dão bronca na hora errada, sabe? Assim, deixa estar o tempo quando pode, né, pedir para o assistente acelerar, ou pressiona quando não, né, é o sol, a nuvem, gente, não tem o caminhão que está passando, né? Não é o Deus, é o mundo. Então, acho que a experiência da assistência de produção, ela é preciosíssima. Para você ter uma ideia, eu já tinha feito curtas, né, em 1990, e trabalhava, né, bastante, quando o Collor deixou todo mundo com R$50. E aí eu fui trabalhar não tinha trabalho, né? Aos poucos eu fui trabalhar de assistente de figurino em publicidade, aquela pessoa que fica lá olhando para ver se a modelo amassou, se não amassou, se não sei o quê, sabe? Tinha que ficar ali. Só que eu tive a oportunidade de estar num lugar que eu nunca tinha estado, que é no lugar das pessoas que ficam bem nos bastidores, porque assistente de produção fica lá, corre água, pega pó de foco, vai fazer não sei o quê, está ali no corre, né? Mas a camareira e a assistente de figurino, além de pegar roupa para lá e para cá, passar, ver se está tudo lindo, fica nesse bastidor, e eu entendi uma dinâmica de fofoca que eu não conhecia, sabe? Em publicidade. Então, esse bastidor, puta, o diretor pediu mais um take. Que não sei o quê, não sei o quê. Então, sabe, isso me deu uma habilidade para... Quer dizer, me direcionou a olhar, eu tenho que olhar o que está acontecendo atrás também, para poder conectar as pessoas dentro de um projeto, né? Porque acho que quando você faz produção, você sabe que todo mundo tem que estar fazendo o mesmo filme. Não adianta o fotógrafo estar fazendo um, o diretor outro, a diretora outro, e a técnica de som outro. Então, acho que essa costura é uma coisa que me dá muito prazer, que é trazer todo mundo, olha, o filme é esse, vamos indo, vamos aqui, olha lá, olha que legal, olha aqui o som. Então, sabe, a colaboração entre as equipes e trazer também os bastidores para o mesmo projeto. Porque, senão, você fica na frente um projeto, atrás outro projeto, outras preocupações, né? E eu acho que a produção para mim, pelo menos, né, foi uma escola maravilhosa, maravilhosa. Há tanto que, mesmo depois de dirigindo, eu continuei fazendo assistência de produção, e essa grande escola que foi a camareira, assistente de figurino, na época do Collor. A bênção que o Collor me deu foi entender o bastidor de um set de filmagem. Tem outra dica, essa foi mal, mas essa é importante, porque vai muito no papo que a gente estava tendo aqui agora, que é plataformas de streaming, me contratem, também quero fazer, mas é importante saber que o método de trabalho de plataformas de streaming não vai se aplicar ao seu primeiro curta-metragem, não vai se aplicar ao seu terceiro longa. Não tem o mesmo dinheiro, não tem um método de produção, né? E todo filme ele é o resultado de como ele foi produzido. Isso é o que imprime na tela. E eu vejo assim, equipes de 30, 40 pessoas para um curta. Não vai dar certo. Então, assim, ser inventiva nas maneiras como você vai filmar. O Baronesa tinha 4 pessoas no set, depois foram 3, depois foram 2. Aí, quando eu fiquei sozinha, isso aqui que tinha que cortar. Foi diminuindo. Mas o máximo de equipe que esse filme teve foram 4 pessoas no set. O Arábia, aqui em Ouro Preto, vou chutar, tá? Mas não tinha mais de 15, não. É um longaço, lindo, maravilhoso. Não tem. E aí eu vejo muito agora, porque os streams estão tomando conta da lógica de produção, do imaginário e tudo. E AD, OT, não sei o quê, departamento, desdepartamento. Teve uma hora no meu filme ano passado que tinha ano atrasado, que a gente gravou, que tinha pouquíssimo dinheiro, que eu falei, galera, vamos tirar a palavra departamento, que tal apartamento? Porque, assim, tudo precisa... departamento, desdepartamento... Não vai dar. Não tem essa estrutura.
não vai dar certo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O cinema de autor, o cinema de arte, o modo de fazer é outro. Óbvio, tem que respeitar as pessoas, tem que pactuar. Respondendo a sua pergunta, a gente teve, sim, uma preparadora de elenco, teve uma co-diretora, não foi a palavra que você usou, mas essa profissional existiu. Para essa profissional existir, a gente abriu mão de maquiadora, a gente abriu mão de continuista. Nossa, um longa sem continuista? Um longa sem continuista. Porque não teve como. Então, não ficar presa nesses modos de produção. Cria o seu, cria o que é possível. E se dê a chance de errar. Eu acho que quando você bota um filme ali de 5 diárias... Eu preciso de mais, eu erro muito. Eu não sou uma super diretora. Eu preciso estudar muito. Então, assim, eu preciso ter essa margem de erro. A margem da repetição. Isso é muito precioso. Tenha 10 diárias. Se você ao invés de ter 10 pessoas em 5 dias, faz o contrário. 5 pessoas, 10 diárias, vai ser melhor. Tem a pergunta do Merton? Para ele primeiro. Tá desligado, Ju. Tá desligado. Tá? Luiz Carlos Merten. Escuta, deixa eu só falar uma coisinha antes de formular a pergunta. Eu sou absolutamente maluco pelo filme das duas, né? A Tata sabe da minha admiração pelo filme dela há muito tempo. Merten, foi você o texto da cinturinha. Eu adoro esse texto. E, menina, o teu filme eu cito sempre como um dos filmes mais belos e impactantes que eu vi em toda a história de Tiradentes. E, assim, um dos 4 ou 5 filmes melhores da história de Tiradentes para mim. Então, a admiração é imensa. Sobre esse assunto de sexo, que foi muito legal aqui, eu estou pensando uma coisa nesse momento, que eu não tinha me dado conta. Hoje, na programação, tem um filme do Jean Garret chamado Mulher, Mulher. O Garret é um filme, é um diretor que vem da boca do lixo e que se exercitou na porno chanchada e até no cinema quase de sexo explícito da boca do lixo, embora ele tivesse uma sofisticação visual mais elaborada. Eu nunca vi Mulher, Mulher, mas a discussão de vocês me deu vontade de ver o filme, esse olhar masculino sobre o corpo da mulher. Então, até convido todo mundo para a gente, depois desse debate de vocês, a gente ir. Eu ando meio emocionado, assim, coisa de velho, né? Na abertura das sessões toda noite, agora a gente tem visto essa campanha contra homens contra o feminicídio, né? E é uma campanha linda, muito bem elaborada, e eu sempre fico pensando nesse machismo estrutural, porque pode parecer até cinismo, né? Mas eu digo, enquanto a gente está aqui estimulando, né, que os homens se unam contra isso, uma mulher com certeza está sendo estuprada ou morta nesse momento, né? Porque é uma coisa tão arraigada que não adiantam as campanhas, parece, né? A violência continua, é uma coisa absurda. Bom, dito isso, eu vou jogar um pouco de anticlímax na conversa, porque eu tenho uma curiosidade assim muito grande. A Tata falou que a cena de sexo no filme tinha 1,5 páginas que ela ignorou, né? Porque ela improvisou na hora. E o que eu queria ouvir de vocês é tirar a conversa desse momento e ver assim, o diálogo no teu filme é um diálogo de confronto, né? O confronto do homem, da mulher ali é uma coisa extremamente forte. O teu filme é muito dialogado, né? Mas é outro tipo de diálogo. As duas não estão ali num confronto.
Pelo contrário, elas estão querendo construir alguma coisa, né? Então, eu gostaria que vocês falassem na importância do diálogo do filme e como ele foi construído. O teu foi improvisado, aquilo não devia ser tudo escrito, né? Teve muita improvisação. E o teu, né? 2 caras escreveram o diálogo. É interessante como os homens contribuíram para os filmes de vocês, né? Os roteiristas, o teu montador, que é o Afonso, né? São Afonso, que ele é foda mesmo, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, se possível, tá? Obrigado. Olha, Jean-Claude e Roberto foram cirúrgicos nos diálogos, né? E Jean-Claude, além do mais, eu aprendi demais com ele. Então, essa situação, as construções dos diálogos que eles fizeram, eu acho muito bonitas. E a gente filmou exatamente aqueles diálogos e a gente que não eram óbvios, né? Sei lá, foram 3 garotos, caíram lá do viaduto e morreram. Um deles era aqui da rua, ela diz. Tinham 20 anos. Eu tinha 14 anos. Aí ele fala, você tinha 14 anos, lembra? E aí ela não responde, lembro, mas ele fala, será que você vai se lembrar de mim daqui a 10 anos? Então, tudo sabe, tudo é para não ser óbvio e para ter um monte de significado entre um texto, uma frase e outra. E eu me aproveitei disso, né? Nós ensaiamos o texto, literalmente. Também o rigor do Jean-Claude, o rigor que ele me propôs para a execução do projeto de direção do filme, que é colar o ponto de vista narrativo, o ponto de vista da personagem ao ponto de vista da câmera, que quer dizer que o espectador não sabe de nada que a Dalva não saiba. Tem um barulho ali fora, tiros, a câmera fica com a gente, e só quando a gente vai para lá que a gente sabe quem atirou, quem morreu, etc. É isso, né, o projeto dele. Então, eu filmei exatamente o que eles propuseram, porque eu adorei. E achei aquilo um trabalho de orivesaria mesmo, né, dos diálogos. A cena de sexo e a cena final, a cena de sexo tinha essa decupagem, mas eu achei bom, porque ela era quase que um passaporte, sabe? A atriz que lia aquilo e falava, vamos fazer a cena de Baby Doll, estava fora, né, pegando pedaços, e teve várias consultas nesse sentido. A Leona encarou. Então, eu joguei fora as rubricas, mas a ideia dos dramaturgos estava lá, que é uma cena de sexo intensa, longa e dedicada, não necessariamente delicada. E a cena final também, que eu fiz do meu jeito e não como eles propuseram, que é fazer aquele passageiro profissão repórter lá com a câmera de vídeo e de televisão. Então, a sua pergunta era sobre a improvisação, né? Eu improvisei no projeto de direção, que chega uma hora que tira a câmera tira a câmera do tripé e vai para a mão, e aí vira um Dib Lutfi, né? O meu briefing para o Jacó era Dib. Manja o Dib, câmera na mão, e Aqui Agora, que era um programa de televisão que, sabe, reportagem, aqueles caras que pegavam da TV Cultura, pegavam aquelas betacãs desse tamanho e agachava no chão e depois levantava e ia para lá e para cá. Isso era a minha inspiração. Então foi aí, né, que eu me descolei dos roteiristas, mas no resto não. Eu estou muito baseada na estrutura que eles propuseram e que me deu muita segurança para jogar tudo para o alto, tudo não para o alto, mas para ir para um outro lugar, sabe? Eu adoro roteiro bem feito, assim, para mim é um luxo, né? Fazer isso. O Antônia já foi outra coisa. A Antônia foi completamente
escrito em cima, quer dizer, tinha, claro, um roteiro, né? Mas as cenas todas foram escritas a partir dos ensaios e das improvisações, inclusive os diálogos. E eu acho que o hoje já foi exatamente o diálogo proposto pelos roteiristas. Eu acho que tem horas que a dramaturgia se impõe, sabe? E ali no Céu de Estrelas eu sinto que ela se impôs e me ajudou. Eu também adoro roteiro. Adoro roteiro. Acho. No Baronesa, a gente tinha um desafio que a Andréia, a Leide e o Felipe, o Negão, não sabiam ler. A Andréia aprendeu a ler durante o filme. Eu fui assistente de direção do Afonso e do João no Arábia, e eu trabalhei muito com o Juninho, o protagonista. E eu desenvolvi, nesse tempo, dos 2 filmes, uma técnica de... Eu tinha um tascanzinho que era gravar os diálogos. Então, elas ouviam, o Juninho ouvia os diálogos, a Andréia, a Leite, tinha uma coisa... A gente tinha um roteiro oral. Eu tinha as minhas anotações ali, mas a gente construiu o roteiro através da oralidade e da repetição. E tinha uma estratégia que era dividir por tópicos. Olha, vou pegar o exemplo da cena da construção da casa. A cena que abre o Baronesa. Falei, gente, eu não preciso saber se uma privada custa 10, 20 ou 30 reais. A matemática não precisa fechar. Mas eu preciso que essa cena não fale de mais nada. Durante essa cena, não pode falar, estou com fome. Tem que dar mamadeira para minha filha. Né? A Leide tinha 5 filhos na época do Baronesa, a Andréia 1, e a filha da Andréia nunca aparece, mas ela estava lá o tempo inteiro. Tem um marido, enfim, tinha toda uma vida que não está na tela. Então, tinha uma coisa dessa economia da cena por tópicos. Isso é muito importante. Então, esses 5 tópicos que é construir essa casa, quanto custa cada objeto, quais objetos a gente vai abrir mão, isso tem que estar. Ou a cena da carta, que é super ficcional. Essa cena tem que contar o quê? A gente nunca foi ao Baronesa, inclusive. A gente nunca foi lá. O Negão nunca esteve na guerra, mas tinha que acontecer, né? Então, nessa carta tem que ter: meu irmão está preso, eu estou com saudade, eu quero ir embora. Tem que ter essas 3 coisas. Então, era sempre assim. Ou tinham cenas que eram coisas mais específicas, como o filho da Andréia, da Leide, falava muito sobre a violência que a Leide sofria. Meu pai te bate tanto que ele te joga lá no Rio de Janeiro. Então, eu guardei essa cena e falei, vamos repetir essa cena aqui agora? Aí o menino repete, papai vai te jogar lá no Rio de Janeiro. Então, tinha esses momentos dessa coisa. Outra coisa que a gente fazia no Baronesa, que era muito legal... Enfim, vou pegar uma fala sua aqui, que é a violência contra a mulher. Isso era uma coisa muito latente nas nossas conversas, né? Mulheres de periferia sofrem muito mais com isso, óbvio, por questões estruturais. E aí eu falava, não estou interessada na verdade, Andréia, eu não sou uma juíza aqui. A gente pode levar os jornais, e a gente faz esse exercício, eu li os jornais, notícias, agora vamos escutar a história de várias moças aqui. Agora vamos criar a nossa. O que vocês estão me contando, eu não estou interessado na verdade. Eu tinha esse pacto. A gente está aqui fabulando. E aí, assim fizemos esse roteiro, chamado Baronesa. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar. Já me deram um recado aqui, mas convido também a continuar a conversa. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o filme de Tata passa amanhã às 5 horas no Cine Museu. O filme de Ju está disponível na mostra online. E também queria destacar, aproveitar essa oportunidade que falamos de desejo, para falar, né, que na programação online da Mostra Temática Histórica, a gente tem vários outros filmes, inclusive outros filmes de Helena Solberg, mas queria destacar, sobretudo, um filme que está completando 50 anos esse ano, que é Feminino Plural, de Vera Figueiredo, que é um filme fundamental também para pensar no cinema feito por mulheres, né? Um filme que precisa ser mais visto e que conjura imagens desejosas com bastante pioneirismo junto a tantas outras, como Tereza, enfim. E tem um texto no catálogo também falando sobre os 50 anos desse filme. Então, assistam aos filmes, vão às sessões. E obrigada. A gente retorna com a última roda de conversa da temática histórica na segunda-feira, às 11h30. Obrigada. Eu quero agradecer a presença do Merten, da Neuzinha, do Lírio, da Lúcia, da Mariana, pessoas queridas que eu conheci principalmente por causa do Céu de Estrelas. Obrigada de vocês estarem aqui.